9 horas mais 9 minutos, a todos muito boa noite. Ainda é de dia, não é? Agora estamos com a época do ano onde os dias são maiores, mas quase 9h10, portanto, habitualmente a esta hora cá estamos nós, às sextas-feiras, aqui na Rádio Santiago. Estamos em Guimarães, 98.0, também pode escutar-nos na net em santiago.fm. Sejam bem-vindos todos a mais um programa Café Duplo. Estamos hoje e sempre em direto, não é? Como eu acho que a rádio deve ser. É mais sexy, como dizia alguém. Hoje temos o convidado Ricardo Gonçalves, faz parte do movimento Zeitgeist Portugal. Porque é que está cá o Ricardo Gonçalves? Eu não tive tempo, hoje tive uma sexta-feira muito agitada. Aliás, o Ricardo pode confirmar que provou da minha broa. Boa noite, Ricardo, estás bom? Boa noite, estou bom sim, e é verdade, provei da tua broa, e é muito boa, posso dizer. Estavas à espera desta. Eu estava aqui a tentar explicar, pá, não tive tempo para hoje ir ao computador e pôr, digamos, um anúncio de que iria estar aqui. Eu peço desculpa por isso, estou-te a discriminar um pouco hoje, não é? Não há problema. Em relação aos convidados que têm vindo, mas não tive uma sexta-feira muito atarefada, de facto. Eu, quando ligo o fogão lá em casa, tento sempre rentabilizar, e a forma de rentabilizar é fazer um bocadinho de pão, que é algo que eu me tenho também dedicado ao longo dos últimos anos. Tu, pelo contrário, tens-te dedicado, no grupo de Zeitgeist, tens-te dedicado e especializaste um pouco a ver esta questão da criação do dinheiro, que é uma questão que foi levantada pela aquela trilogia de filmes do Peter Joseph, os filmes Zeitgeist, por aí fora, e que levantou essa célebre questão da criação do dinheiro, que é algo que ninguém nos explica, ninguém nos ensina. E repara, a minha filha anda a estudar Economia no segundo ano da Universidade de Minho, em Braga, e já tivemos várias discussões. Ela vem com aquela treta toda de que o Banco Central Europeu e os respectivos bancos de cada país contrabalançam um pouco, digamos, através da inflação, a questão do dinheiro, mas o início em si do dinheiro, cada vez que se fala, que a gente ouve falar, foi injetado dinheiro na economia. Digamos, quem é que faz este dinheiro? Mas isso são questões que nós vamos ver mais daqui a bocadinho, não achas? Exatamente. Portanto, vamos falar da criação do dinheiro, do ponto zero do dinheiro, que normalmente é uma questão muito intrincada. E vamos falando ao longo do programa, que estamos cá até às 11. E vamos também, para não estar aqui, digamos, com demasiada conversa de uma assentada, vamos intercalando com algumas músicas boas possível. Vamos começar com o som ao vivo do Peter Frampton e daqui a bocadinho vamos então dar uma primeira abordagem então à questão da criação do dinheiro. Estamos então, tivemos o Peter Frampton e agora o som dos Queen, I Wanna Break Free. 9h20 agora, programa Café Duplo, Rádio Santiago, emissão de 9 de junho. Hoje, Ricardo Gonçalves, do Zeitgeist de Portugal, que vem cá hoje tentar ajudar-nos a entender um pouco melhor como é que funciona isto da parte financeira, da dívida, da criação do dinheiro, dos títulos do tesouro. Creio que é um pouco isto, não, Ricardo? Mas antes, digamos, vamos um pouco ao início, não? Sim, eu posso começar por explicar como tudo começou, ou como pelo menos pensamos que começou. Antes de mais, é só para também confirmar aquilo que disseste há pouco, António, a questão que a tua filha realmente está em economia, aprende muito sobre economia, mas muito pouco sobre o dinheiro ou sobre... o Banco Central Europeu e tal, e os bancos centrais de cada país. Pronto. Mas depois não há muito mais. Né? Se reparares mesmo nos telejornais, não ouves muito falar em política monetária ou sistema monetário, ouves falar mais de macroeconomia, que normalmente são as regras macro. Quando eles falam em regras macroeconómicas, estão-se a referir normalmente à questão do dinheiro. Portanto, à economia monetária, que chamam macroeconomia. E não sou falar, e é uma coisa que não se aprende muito, e toda a gente usou dinheiro sem nunca se aperceber como é que ele apareceu, nem pensar muito no assunto. Portanto, quer dizer, alguma coisa mudou, digamos, há algumas décadas a esta parte, ou seja, antigamente o dinheiro tinha, as notas tinham ali
um fiozinho de prata. Exatamente, era a questão do ouro padrão. Exatamente. O dinheiro só podia ser criado antes de 1971. O dinheiro só podia ser criado quem tivesse as reservas de ouro correspondentes ao valor daquele dinheiro. Exatamente. Pronto, a partir de 1961 o dinheiro passou a chamar-se Fiat. A partir de 1971. Não tem nada a ver com a marca automóvel Fiat, a marca italiana, não tem nada a ver. Nem é as iniciais de nada. Fiat representa o que será. Portanto, no fundo, o valor do dinheiro passou a ser ele próprio. Uma mercadoria própria que não está associada a nada e pode ser comprada e vendida. Ou seja, não tem nenhum valor em termos deste metal precioso por trás. Exatamente. É um bocado de papel. O que faz valer é o acordo que é feito no quanto é que ele vale. Um bocado de papel com os carimbos próprios que só, enfim, os bancos autorizados é que podem imprimir, etc. Mas provavelmente o melhor para começar a perceber é que vamos começar do início, não é? E provavelmente temos que ir ao paleolítico, não é? E pensar como é que nós vivíamos nessa altura, em que nós não éramos sedentários, éramos nómadas, deslocávamos essencialmente, íamos atrás da comida. Essencialmente aquilo que tínhamos era a comida, não é? Comida e às vezes as peles dos animais para nos protegermos do frio. E nessa altura não havia necessidade de haver, portanto, as trocas que se houvesse eram pequenas e eram feitas logo localmente e na hora, e não havia grande necessidade de realmente existir nada, nenhuma medida de valor para isso. Não havia comércio, vá lá. Havia algo muito simples, muito simplificado, não é? Também as pessoas viviam em grupos, não é? Nada do que é atualmente o mundo globalizado. Claro. E essencialmente o objetivo era as pessoas se alimentarem e se abrigarem. Claro. Essencial objetivo. Ainda é, mas noutros termos, não é? Sim, exatamente. Aqui o que é que começa a mudar? Aquilo que eles chamam a primeira vaga, que é a Revolução Agrícola, em que na altura que nós deixamos de andar sempre atrás dos alimentos, atrás da caça e atrás de apanhar as raízes e as frutas, e também vamos começar a plantar alimentos para ter alimentos, não é? E é nessa altura que existe a necessidade da propriedade privada, não é? Porque as pessoas, quando começam a ter coisas, têm necessidade de as guardar, que alguém vem e as leva. Claro. Que antes não havia isso, portanto toda a gente tirava da terra, digamos assim. E é nessa altura também que as pessoas, ao plantar determinado alimento ou algo, portanto plantavam um alimento e precisavam de outro que alguém plantava, e começa aí a haver as trocas, não é? Essa necessidade de troca. E é aí que surge o dinheiro. Começaram com algumas pedras raras, no fundo, em que eles também fizeram um acordo a dizer o que simbolizava cada pedra, para não fazer a troca direta. Portanto, no início começas a trocar realmente mercadorias com mercadorias, troca direta. Valor, não é? Exatamente, depois começas a tornar incómodo. Portanto, por uma questão de razões práticas, não é? Quando aquilo começa a crescer, tens necessidade de haver algo que represente o valor. Pronto, e aí as pessoas começam com pedras raras, mas depois há um metal precioso, mais tarde, que vai servir para isso, que é o ouro. E o ouro, a partir daí, começa a se tornar a referência, digamos, para tudo os valores que existem. Portanto, as pessoas tinham os pesos do ouro e pesavam o ouro, e consoante o peso do ouro podia corresponder a uma vaca, a um carneiro, ou aquilo que eles achavam que valia. Mas esse valor estava sempre no ouro. O que é que aconteceu? À medida que as pessoas foram acumulando esse ouro, tinham necessidade de o guardar, e naquele tempo não havia cofres, as coisas eram muito mais, digamos, muito mais arcaicas. E quem tinha os cofres eram os ourives, digamos assim, as pessoas que trabalhavam na ourivesaria e que guardavam ouro. E essas pessoas realmente aí tinham como coisa, começaram a fazer alguns cofres, não é? Construir cofres para guardar. E as pessoas, quando se aperceberam que eles tinham lá os cofres para guardar, as pessoas chegaram lá e perguntaram-se por generosidade ele também não podia guardar o seu ouro, que assim a pessoa sentia-se mais segura. Pronto. E começou toda a gente, não é? Isto depois vai passando de boca em boca, e começa toda a gente a colocar o ouro no cofre do ourives, até que a certa altura o ourives vê-se com bastante ouro e pensa, ok, o que é que eu vou fazer com este dinheiro todo? As pessoas não vão levantar isto tudo de uma vez, e tenho aqui este dinheiro e não estou a utilizá-lo, e pior que isso, não estou a cobrar nada, que estou aqui a guardá-lo e não estou a cobrar nada. Então o que é que o ourives pensa? Vou começar a investir. E então, começando a investir aquele ouro, não é? Pega naquele ouro e começa a investir, e começa a ganhar dinheiro com aquele ouro que ele tem guardado, que é a acumulação de várias pessoas que o investaram. E até que as pessoas se apercebem que algo mudou, não é? O ourives de repente aparece com muito mais luxos que antes tinham. E vai perguntar, então tu andas aí com coisa, que ouro é que tu andas a usar? E ele diz, ando a usar o vosso ouro. E eles, então, mas quem te deu autorização? Ele disse, olha, eu primeiro estou a guardar o vosso ouro e não estou a cobrar nada por ele, não é? Portanto, eu também tenho que fazer uso. E eu disse, mas não pode ser assim, então posso estar a ganhar dinheiro. E eu disse, então vamos fazer um acordo, não é? Quando o ouro que vocês deixarem usar,
vocês ficam com a percentagem dos lucros. Quem não quiser que o usuário simplesmente guarda no cofre, mas trate de pagar uma comissão por ele, porque uma vez que eu também não o posso usar, também não, assim, isto, por generosidade ao início era 2 ou 3 pessoas, depois isto claro, surgiu a ideia de poder rentabilizar aquele serviço, fazer um serviço, não é? Exatamente. E isso talvez é aí, pronto, esta pequena história, não é? Que conta-se agora como se fosse uma lenda, mas uma analogia, claro. Exatamente, é o início dos bancos. É aqui que começa, é assim que os bancos começam a funcionar. Portanto, as pessoas colocam lá o dinheiro, depois esse dinheiro é investido, as pessoas recebem e aí começa a entrar. E como princípio, enfim, é um negócio como outro qualquer. Sim. Nada a opor, aliás, na altura trouxe vantagens e mesmo relações entre os povos, trouxe muitas vantagens na nossa evolução, atenção, nada de mal. Exatamente. Pronto, e depois a partir daí até se oficializar o dinheiro, não é? Se oficializar no fundo e o ouro tornar-se à medida que é chamava-se ouro padrão, não é? Gold standard em inglês, portanto, e esse ouro padrão depois tornou-se a medida, portanto, quando toda a gente falava em dinheiro era o ouro que se referia, e todo aquele valor, e os bancos, portanto, as regras que tinham quando começaram a funcionar tinham que ter aquele valor em ouro, não é? Não podiam como agora hoje em dia inventam dinheiro, mas isso já vou explicar mais tarde. Claro. Mas tudo aquilo estava contabilizado, digamos assim, não havia nada que saísse fora daquilo, não é? As regras eram claras no início. Ou seja, tudo começou então dessa forma, as pessoas a guardarem o ouro que faziam as trocas, ou seja, no ouro que era o dinheiro, não é? Começaram a achar que não dormiam se calhar sossegadas. Exatamente, era mesmo isso. Quando começaram a acumular muito ouro, depois pensei, tenho ouro aqui em casa, alguém me pode... Então aparece uma figura que é o ourives e que começa a guardar aquele ouro em casa, digamos, e aí a partir daqui começa a surgir a ideia de poder rentabilizar aquilo, ou fazer daquilo um serviço, não é? Claro. E as pessoas... E daqui a bocadinho então, como já perceberam, estamos a falar da criação do dinheiro. Temos o Ricardo Gonçalves aqui no nosso programa Café Duplo, pertence ao movimento Zeitgeist de Portugal, um movimento que se tem interessado por esta questão e por outras, e mais daqui a bocadinho vamos então falar como é que, digamos, cada vez que é necessário injetar dinheiro na economia, e a gente ouve falar ouve estas frases, não é? E de onde é que vem o dinheiro? Ele não cai das telhas, como se costuma dizer, pois não, Ricardo? Não cai das telhas, não. Esta expressão é boa. Mas quase, digamos assim. Não cai nos nossos bolsos, digamos assim, mas é curioso que agora recentemente o Banco Central Europeu fez um estudo e descobri que o dinheiro que aplicou nos bancos foi mal aplicado. E o Draghi até teve um desabafo e disse mais valia ter pegado num helicóptero e ter despejado o dinheiro em cima, porque as pessoas iam gastá-lo e ia fazer a economia crescer e tinha sido mais útil do que injetá-lo nos bancos. Mas isso falamos mais tarde. E pronto, são 9h30, daqui a bocadinho retomamos a conversa. Ricardo, depois dos ourives, o que é que surgiu então na história do dinheiro? Bom, o dinheiro depois começa a ter uma dimensão de grande importância à medida que as relações comerciais... Se tem grande importância. Agora sabemos que tem, à medida que os povos se vão expandindo e vão cada vez aumentando o comércio, o dinheiro começa a ser extremamente crucial. Então tem que haver medidas, digamos, para o regular. Não é? Eu acho que o dinheiro é que está na base do movimento de rotação da Terra. Pá. Claro. Deve ser a força mais poderosa que existe à face da Terra. Na verdade, ele agora com o papel que assume acaba por ter um papel muito mais importante do que as pessoas imaginam, e é que não pensam nele, usam-no e não pensam nele. Mas voltando realmente à questão, à medida que vai haver necessidade de regular, e os governos, não é, dos países, em conjunto com os banqueiros, e depois há vários sistemas monetários, não é? Cada um tenta criar ou melhor, à sua maneira. Foram criados muitos, não é? Em diversos pontos do globo, alguns com mais sucesso que outros duraram mais tempo que outros, mas à medida que o mundo vai se tornando mais globalizado, vão todos tendendo para o padrão ouro internacional. Coisa para ficar, digamos, uniformizada mundialmente. E a verdade é que quem controla o dinheiro e a sua criação e a quantidade que dele circula, que nessa altura já se começa a pensar nesse tipo de coisas, não é? Já não começa a complexidade, começa a pensar que tem muito poder. Não é? Essencialmente tem muito poder, especialmente quando, por exemplo, as pessoas que são obrigadas a usar o dinheiro têm que pagar juros de cada vez que o dinheiro está colocado nos bancos,
começa por ser algo, não é? Que o dinheiro é criado sempre com ouro em ouro, mas quem tem esse poder depois acaba por ganhar dinheiro sem muito esforço, não é? Porque tens o dinheiro, não é? E se alguém, só a questão de tu pôres a render, não é? Tens o dinheiro, tens o lugar ao sol. Exatamente. E quem te pedir emprestado, não é? Tem que te pagar depois os juros e a pessoa quase sem esforço conseguir. Que é algo que parece-me que é condenável na Bíblia, não é? Sim. É. Nessa altura era condenável, exatamente. Mas as pessoas não ligam muito. Quer dizer, ligam à Bíblia, mas é para o que lhes interessa, mas está bem. Exatamente. Nunca se lembram da parte que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Exatamente. Pronto, e no fundo o padrão ouro internacional, mas nessa altura já há um grande. Quem criou o dinheiro tem um grande poder. Ou seja, deixa ver se eu percebo, e tentando trocar isto a miúdos, essa ideia do padrão ouro internacional é um pouco como para comprar petróleo é preciso ter dólares. Sim, exatamente isso. Exatamente isso. Okay. O ouro serve como, no fundo, o padrão para regular o dinheiro. Eles tinham que ter algo, não é? E o metal precioso que era raro e que era importante e que toda a gente dava importância era o ouro. Então o ouro é usado para regular o dinheiro. Portanto, é algo, no fundo, também uma forma de colocar limites ao dinheiro, para a pessoa também não andar aí a criar algo que não existe. Prontos. E agora está muito diferente, mas nessa altura havia essa preocupação. No entanto, os banqueiros sempre achavam que deviam ser eles, não é, uma vez que eles não são banqueiros e trabalham com isso, devem ser eles a regular. E havia governos que achavam que não, que o governo devia ter esse poder, uma vez que era o governo a entidade máxima, e também para evitar que houvesse, no fundo, alguém a explorar o povo. Pronto. Com o passar dos tempos e nos vários países e com vários modelos, tudo a atender com um padrão ouro internacional, mas com aquele tipo de controle de dinheiro, não é? Começa alguém a se aperceber do poder que aquilo tem, não é? Do grande poder, e começa a questionar alguém, portanto, fora já desse sistema, começa a questionar se o dinheiro terá assim ou não, e apareceram alguns filósofos já na altura a pôr em causa se o dinheiro devia funcionar assim. Pronto. E daí surgiam tentativas do governo de regular. Aqui acontece é que os próprios banqueiros, ao terem o dinheiro, também conseguem corromper os governantes. Ainda? E ainda conseguem, não é? Isso já vem de longe, não é? Já vem de longe, exatamente, vem de muito longe. E no fundo, o dinheiro sempre, o poder, o controle do dinheiro andou sempre entre governo e banqueiros. Entre essas duas entidades que, no fundo, eram eles que controlavam, não é? Controlavam esse dinheiro. E, portanto, com o passar do tempo, e um exemplo clássico que até aparece no primeiro filme Zeitgeist é, por exemplo, das colónias, em que as colónias, por exemplo, na altura, as colónias inglesas, os americanos, que eram uma colónia inglesa, eram obrigados sempre a ir buscar dinheiro ao rei Jorge V. A Londres, não é? Exatamente, a Londres, e esse dinheiro era sempre com juros muito altos e eles estavam sempre em dívida muito alta, não é? E terá estado essa razão na base até da independência dos Estados Unidos, não é? Exatamente. Há quem diga até, aliás, o Benjamin Franklin refere que a principal causa da Revolução foi exatamente isso, foi o dinheiro que estava a ser manipulado pelo rei Jorge V na altura, e que estava a fazer com que eles estivessem em dívida. Jorge V era o rosto, mas enfim, quem estava por trás eram sempre os banqueiros. Som dos Beatles, chama-se It's a Hard Day's Night. Ora, estamos então a falar no programa Café Duplo da Rádio Santiago hoje sobre a criação do dinheiro, com o Ricardo Gonçalves do movimento Zeitgeist de Portugal. Ricardo, a esta hora deve haver assim muita gente. Epá, aqueles gajos não têm mais que fazer. Então, o dinheiro anda aí, para que é que a gente anda a questionar? Porque, repare, não me lembro quando era miúdo, cresci, até aparecerem esses filmes do Zeitgeist, de se levantar esta questão. Afinal de contas, quem é que cria o dinheiro, quem tem autorização para isso, etc. Não é? Porque cada vez que é criado dinheiro, alguém o cria do nada, quer dizer, pronto, uma vez que agora não há o padrão ouro, não é? Mas isso é para mais daqui a bocadinho. Estamos a fazer uma espécie de uma história o mais fácil possível sobre, digamos, o aparecimento dos bancos, etc. Já não sei. Entretanto, deixa-me só convidar. Se é pouco provável, que é uma questão complexa, não é? Mas se houver algum ouvinte que queira acrescentar alguma coisa àquilo que estamos aqui a falar, pode entrar em contacto connosco
através do telefone 253-511-601, que é o número aqui da Rádio Santiago. Depois da segunda parte, se houver um pouco de tempo para isso, vamos ver se aparece para alguma chamada, se alguém quiser, digamos, colocar alguma questão ou dar algum contributo àquilo que estamos aqui a falar sobre a criação do dinheiro. Ricardo, onde é que íamos? Na história americana, pronto, no momento da libertação, portanto, das colónias, não é? Quando os Estados Unidos deixam de ser colónias e passam a ser um país autónomo, e uma das razões principais que referia o Benjamin Franklin era exatamente esse, era o dinheiro que eles eram obrigados a ir buscar à Inglaterra e com dívida, em que os colocava em imensa dívida e com grandes dificuldades económicas. E essa é uma das razões que eles fazem. E eles têm cuidado de colocar, quando começam a fazer a Constituição dos Estados Unidos e ao início, não é? A dizer, vamos tentar fazer isto de maneira que o dinheiro não volte a ser manipulado por alguém com más intenções para colocar novamente as pessoas em dívida. Portanto, eles na altura tinham esta noção já do perigo que era de quem controlava o dinheiro e achavam que o dinheiro devia estar, no fundo, a entidade que representava o governo, que no fundo era o representante do povo. Ou seja, estas questões já estavam na mente dos governantes no nascimento, digamos, da nação americana, não é? Exatamente, era uma preocupação. E à medida que o tempo foi passando, por incrível que pareça, não é? Isto foi ficando esquecido, não é? As ideias dos pais fundadores, e os banqueiros conseguiram, de certa forma, voltar outra vez a impor um banco central. Portanto, a ideia deles era eles criarem o dinheiro para os outros, não é? De uma forma, aliás, muito subreptícia, como é retratado num desses filmes, não é? Exatamente. Mas nessa altura, eles, ao ganharem o controle, não é? Depois o próprio governo, ao precisar de dinheiro, tem que o pagar com juros. Isso é o que acontece agora, atenção, aos governos de todos os países. Mas na altura isto tinha sido referido por eles como uma coisa perigosa, porque é algo, é como se houvesse uma entidade acima dos governos, não é? E em que o governo fosse obrigado a ir buscar dinheiro. E ao ir buscar dinheiro tinha que... Isso estamos a falar de há 200 anos atrás, não é? Sim, nessa altura, sim. E reparem, não se mudou nada, digamos, o mal... O mal sei que é mal para a maioria de nós, por em cima. O que mudou foi eles conseguirem, digamos, libertar-se das regras que o dinheiro estava embutido na sua criação. Foi aí quando acabou o padrão ouro internacional, não é? E passou para o sistema Fiat Currency. A partir daí não havia regras. O dinheiro valia aquilo que eles quisessem. Portanto, o dinheiro deixou de ser algo físico. Quando diziam o sistema bancário. Sim. Os grandes banqueiros, digamos, essas famílias que se fala, os JP Morgan, os Rothschild e por aí fora, não é? Exatamente. E onde é que nós íamos? Estamos na história ainda. Exatamente. Entretanto, existe um presidente que é o Andrew Jackson, que é eleito com a promessa de acabar com o Banco Central, na altura americano, que já tinha voltado, mesmo depois daquela questão... Depois de 1913, onde foi instituído, digamos, a Reserva Federal. Exato. Não, isso foi antes. Ainda foi antes disso. Portanto, okay. O Andrew Jackson foi muito antes, e ainda em 1800, portanto, foi daquela fase. Eu agora também não consigo precisar exatamente as datas. Claro. E foi eleito, e toda a campanha dele, inclusive depois o seu mandato, foi todo baseado nisso, no encerramento do Banco Central, em que ele cria um banco, que é um banco do governo, que cria dinheiro sem juros para o governo. Isto para evitar que o país entrasse em dívida. E ele na altura faz uma campanha bastante grande sobre isso, em que durante bastantes anos os americanos estiveram sem nenhum, a usar um banco central, mas do próprio governo, que no fundo é um banco pequeno, que não interfere, tenta não interferir na economia, está apenas a regular o dinheiro. Pronto. Mas o Estado, obviamente as pessoas têm os seus juros, e isso é o funcionamento normal, como no início havia o livres, mas o próprio Estado em si não se endivida. E o próprio Estado, ao não se endividar, isto é uma grande vantagem para um país. Imaginemos agora, por exemplo, Portugal não precisava de se endividar para funcionar, não é? Claro. Que é algo que as pessoas também ainda não perceberam, mas se calhar falamos mais tarde, não é? Claro. A maioria das pessoas, o que interessa é que ao fim do mês ele cai e pronto, não se discute mais nada. Não, agora já começam a pensar nisso, porque depois ele volta a sair para os impostos e é para pagar. Não, e quer dizer, as pessoas começam a ver o dinheiro. As pessoas começam a ver que o futuro dos filhos e dos netos que está a ficar, e começam a perceber que estamos a comprometê-los. Sim, as gerações, digamos, como se costuma dizer, gerações vindouras, não é? Começam a ficar comprometidas com esta dívida que ninguém sabe como é que vai ser paga. Estamos a referir-nos à dívida portuguesa, não é?
Sim, o grave em si, pronto, se olharmos para a dívida em si, o grave não é porque o dinheiro acaba de ser fictício. A gente de um momento para o outro pode decidir que ele não existe. Pois, mas isso ser fictício... A consequência dele ser criado a partir da dívida é que é mais grave, porque obriga a economia a estar sempre a crescer. Isto é, no fundo, o sistema monetário funciona como uma espécie de sistema operativo do sistema económico. Ele está por baixo, são as regras do sistema económico. E o sistema monetário tem todo o dinheiro que é criado a partir da dívida. Da dívida de cada país e da dívida dos privados também. No também. caso, podemos olhar, por exemplo, para o Banco Central Europeu. O Banco Central Europeu, cada vez que emite dinheiro com dívida. Okay? Isto significa que as pessoas têm que devolver tudo aquilo que o Banco Central criou e têm que devolver ainda com juros agarrados a ele. Então significa que a dívida é sempre superior ao dinheiro que existe. Se a gente agora, em todo o mundo, resolvesse dizer, olha, não queremos mais dívidas, vamos juntar todo o dinheiro que toda a gente tem, portanto as pessoas reuniam-se todas, toda a gente, juntava ali o dinheiro todo e dizia, pronto, vamos pagar tudo. E quando fosse pagar ia descobrir que não conseguia pagar tudo. Porque o valor da dívida é superior ao máximo existente de dinheiro. Porque não há dinheiro para tapar esses dígitos todos que existem nos computadores dos bancos, não é? É uma questão matemática, no fundo. Se o dinheiro é criado com dívida, onde é que está o dinheiro para pagar o dinheiro que foi criado, mais os juros que daí advém, não é? Pois. Das duas, ou tínhamos que ir buscar a outra pessoa que tivesse a criá-lo, não é? Ao outro lado. A questão é que eu, por acaso, tive a ler há dias um artigo e aquilo que dava mais ou menos fazia mais ou menos esta analogia. Imagina que eu passo-te um cheque a ti, não é? Eu, ao passar-te um cheque, enfim, agora nos últimos anos fala-se muito em cheques carecas, não é? Sim. Mas vamos supor que tu me vendes uma moto ou um carro ou qualquer coisa, eu passo-te um cheque e vamos pôr 1000 euros. Vamos dar aqui este valor assim redondo. Digamos, supõe-se que eu tenha que ter esses 1000 euros numa conta, num banco, para que tu possas ir lá e levantar esse dinheiro. Certo. A questão é, os bancos centrais, o Banco Central Europeu, a Reserva Federal Americana, que funcionam mais ou menos nos mesmos moldes, não é? Tem sempre os Rothschild por trás. Não fosse o Mário Draghi, o presidente, um ex-funcionário da Goldman Sachs. Mas onde é que eu queria chegar? Cada vez que um desses bancos, o Banco Central Europeu ou a Reserva Federal Americana, digamos, emitem, digamos, ou imprimem dinheiro, contrariamente a cada um de nós que tem que ter, digamos, o dinheiro, um fundo, digamos, do banco, o dinheiro não existe ali. Não. Ou seja, eles passam um cheque aos governos, não é cheque porque são dígitos que se alteram nos computadores, mas eles não têm aquele dinheiro lá. É mais ou menos assim, o dinheiro, o Banco Central Europeu neste momento, uma vez que o dinheiro deixou de ter o ouro padrão, eles não são obrigados a ter o ouro para criar o dinheiro. Precisamente. Portanto, eles criam quando lhes apetece. Isto começa logo a primeira regra, criam a partir do nada. Mas é que está a história. Ok, vamos ver já. E agora, o problema é que só a criação desse dinheiro não é suficiente. A economia depois começou a ter uma necessidade de crescimento tão grande que eles, no fundo, criaram regras para os próprios bancos secundários, não é? Aqueles bancos comerciais que também emprestam dinheiro. E a regra era, no fundo, chama-se Fractional Lending System, é sistema de reservas fracionárias. O que é? O banco pode emprestar 10 vezes mais do que aquilo que tem. Claro. Isto é, o banco, no fundo, imaginemos que ele compra ao Banco Central Europeu 1000 euros. Ele pode emprestar 10 mil euros, só tendo 1000 euros. Significa que ele está a emprestar aquilo que não tem. Agora imaginem isto a ser repartido pelos bancos todos, não é? Claro. Por sua vez, um banco que peça o dinheiro a este banco também pode fazer o mesmo e assim sucessivamente. E nunca mais para, não é? E isto, atenção, e depois há as bolhas, não é? Esta questão dos 10%, nos Estados Unidos por acaso sempre foi 10%, na Europa o valor era 2%, até esta última crise de 2008, em que uma das coisas que eles obrigaram os bancos a se recapitalizar, as pessoas não explicaram muito bem porque é que os bancos tiveram que ser recapitalizados, claro. Porque a regra agora da União Europeia é que obrigava a ter os tais 10%, no mínimo, porque eles antes nem sequer 10% tinham 2%. Que é uma coisa incrível, não é? Isso é incrível. Começa logo para a criação do dinheiro a partir do nada. E depois, como se isso não bastasse, os outros bancos, é como se eles próprios também já tivessem a criar dinheiro. Mas sabes que há muito. Eu às vezes tento, enfim, falar um pouco sobre estas questões. Há muita gente que não aceita essa ideia do criar a partir do nada. Repara, como eu te falei há bocadinho, a minha filha está a estudar economia, segundo ano, há umas luzes que lhes dão aquelas coisas do Banco Central Europeu, controle da inflação. Quer dizer, o início
do dinheiro, não é? O início, como ele é criado, e porque repara, tu para teres dinheiro tens de trabalhar, e eu também. Sim, sim. Digamos, e depois, mas há umas entidades que funcionam aqui, digamos, num nível que ninguém lá chega, ou quase ninguém lá chega, que o dinheiro é criado, digamos, e não foi praticado nenhum serviço para se obter aquele dinheiro. Sim. Cada um de nós tem que trabalhar para prestar um serviço, digamos, dar algo em troca, e o dinheiro surge, dizem-nos assim, vamos injetar dinheiro na economia, e aparece aí, pronto, o FMI e estes grandes bancos a nível mundial, não é? E não é por acaso que o Goldman Sachs, não é? Faz o que faz e tem associado, digamos, tem uma rede, digamos, de lobbies em todo o mundo, não é? Há poucos países sem interferência deste banco nos bancos centrais. Aliás, há poucos países sem bancos centrais. Sim, sim. Parece-me que há 3 ou 4 ou meio deles. Sim, e mais grave agora é que os bancos centrais são mais centrais, não é? O caso do Banco Central Europeu. Pois. Portugal antes ainda tinha a possibilidade, quando tinha um escudo, de criar o próprio dinheiro, não é? Que agora já não tem. Ora, muito bem. Estamos aqui a tentar divagar um bocadinho sobre a criação do dinheiro. Estamos praticamente a chegar ao final da nossa primeira parte do programa. Na segunda parte vamos ter mais um bocadinho. Aqui o Ricardo Gonçalves, do movimento Zeitgeist de Portugal, que tem vindo a levantar um pouco esta questão da criação do dinheiro. E vamos então para o habitual espaço das notícias das 10 e o respectivo bloco comercial. A 10h10, bem-vindos, segunda hora, Café Duplo, Rádio Santiago, em Guimarães, estamos em 98.0, também na internet, pode escutar-nos em santiago.fm. Hoje falamos da criação do dinheiro com o Ricardo Gonçalves, do movimento Zeitgeist de Portugal. Vamos retomar a conversa mais daqui a bocadinho. Estávamos a tentar, então, introduzir a questão, digamos, das dívidas, as chamadas dívidas soberanas, não é? Que é uma questão também que no movimento Zeitgeist de Portugal, no site e nas vossas reuniões e nos GDs se discute bastante, e que é algo que também eu cresci um pouco sem nunca ninguém me ter explicado nada de dívidas. Eu nem fazia a mínima ideia até aquela crise que tivemos ali em 2007, 2008, aqui repercutiu-se um pouco mais tarde, não é? Eu não fazia ideia que o país tinha uma dívida soberana. Não fazia ideia. Nunca ninguém. Até que surgiu a crise e estava tudo mal, e estava tudo enrascado. E há uma dívida soberana. Então, mas é uma dívida soberana. Então, mas espera lá. E depois, ao longo destes anos todos, a dívida tem vindo a aumentar. E pronto. O que é que isto tem a ver com a criação do dinheiro? Sim, isto é uma questão, e acho que há muita gente que ainda anda equivocada, não é? Porquê? Porque as pessoas, no fundo, têm a sua vida. Claro, porque repara, há jornais da Bola, o Record e tudo a falar dos golos, mas sim. Nada a falar. Nem era isso. As pessoas normalmente tendem a fazer uma analogia com a sua vida e coisa. Então elas pensam, eu recebo o meu ordenado e não posso gastar mais que isso. E então acham que a gestão é mais ou menos parecido com isto. Mas há aqui uma variável que elas não estão a contar. É que como o próprio dinheiro é criado a partir da dívida, há sempre mais dívida que dinheiro. Então nunca é pagável. A própria forma como a dívida funciona é de maneira que ela nunca seja paga. A forma que temos de pagar é, no fundo, o país está sempre a crescer economicamente e está sempre a ir buscar dinheiro para conseguir pagar a anterior dívida e assim sucessivamente. No fundo é uma espécie de um ciclo em que nunca conseguimos voltar ao ponto inicial. Não há nenhum exemplo assim prático que se dê para elucidar esta coisa da dívida é criada através de mais dívida e os juros e... É assim, a melhor forma de nós percebermos é, se alguém um dia tentar, imaginemos que todas as entidades do mundo se juntam e decidem que vamos acabar com as dívidas e vamos então pagá-las todas. E então as pessoas, toda a gente se junta e mete o dinheiro no monte, digamos assim, tudo o que tem, né? Tudo o que existe, junta tudo. Isso nunca seria possível. Sim, mas se fosse possível que as pessoas juntassem-se todas e juntassem o dinheiro todo para pagar, que era para acabar de vez. E então as pessoas, quando fossem para pagar, iam descobrir que o valor da dívida é sempre superior ao dinheiro. E isto é uma questão matemática. Basta a pessoa pensar que cada vez que o dinheiro é criado, ele é criado com a dívida. E então ela tem que ser devolvido sempre o valor total do dinheiro, mais os juros que eles representam. E onde é que está esse dinheiro dos juros? Esse dinheiro dos juros não existe na realidade. Há uma certa analogia também que, para ser mais simples, não é? E para os números não serem muito elevados, não terem muitos dígitos. Suponhamos que há €1, não é? E que alguém empresta esse... Só há €1 no mundo, pronto. Só há €1. Certo. Ok.
Eu tenho esse euro e empresto-te esse euro. E tu vais ter que me dar €1 mais, pronto, 1 cêntimo ou 2 ou 3, não é? Exatamente. Onde é que tu vais buscar esse dinheiro de juros, não é? Esse cêntimo ou 2? Porque ele não existe. Não existe. E qual é a solução? É ir outra vez a quem criou esse euro e pedir mais um pouco porque tem estes juros. E essa pessoa vai te emprestar, vamos pôr mais €1 outra vez. E tu vais conseguir pagar esses 2 cêntimos que tinhas com esse valor. Mas esse euro vai ser novamente assignado. Vamos ver se não podemos este raciocínio. Eu tenho o euro e empresto o euro. E para tu teres vamos pôr, pronto, 10 cêntimos, 10%, pronto, para ser uma coisa baixa, 10% de juros. Sim. Ok, tu terias que me dar €1,10. Mas tu não tens os 10 cêntimos para me dar, porque só existe esse euro, só foi cunhado deste euro. Exatamente. Então, eu sou a única entidade que posso, digamos, arranjar mais euros. Vou criar mais €1, digamos aqui, desmultiplicado em 10 cêntimos, e vou-te emprestar esses 10 cêntimos para tu me pagares o €1,10. Exatamente. Agora isto multiplicado, quer dizer, estamos a falar só de exatamente, eu paguei-te €1,10, mas continuo-te a dever, não é? O euro outra vez que tu deste. Sim. E mais os juros do Exatamente. Portanto, e isto depois vai sempre aumentando. Claro. E quem não se apercebe vai sempre aumentando, não é? E quando ainda estávamos naquela fase em que ainda estávamos a descobrir coisas, a negociar com outros povos, em que a gente ia buscar outras coisas e conseguia ir buscar, mas o planeta é finito, é isso que as pessoas têm que entender. O planeta, isto não cresce sempre, o planeta não anda a crescer, o planeta tem aquele tamanho. No início, quando nós andávamos a descobrir, ele realmente parecia que crescia, não é? Porque a gente ia para terras desconhecidas e tirava de lá novas riquezas. Estás agora a introduzir o processo económico que para, digamos, haver dinheiro, digamos, isto para funcionar e para as pessoas pagarem, tem que trabalhar, e as grandes empresas não se interessam com os recursos do planeta, ou seja, queres introduzir um pouco essa questão? Sim, aqui as pessoas, prontos, para entender exatamente porque que o mundo funciona assim, ou porque que nós temos esta necessidade de lucro, é exatamente porque o dinheiro é criado a partir da dívida. Então, cada vez que não se consegue pagar a dívida, entra-se em falência. Portanto, temos que ter sempre lucro. O lucro é uma coisa essencial. Então, este lucro, e se vamos olhar para a dívida e para temos que estar constantemente a crescer. As empresas têm que dar lucro. Exatamente. As equipas de futebol têm que marcar golos. Sim, é exatamente, não é? É exatamente. Os CEOs são despedidos, são substituídos se não conseguem determinados objetivos. Só que as regras aqui é que dizem que não há dinheiro para todos. No fundo, porque como a dívida é superior ao dinheiro, não é? Tudo aquilo que foi, alguém não consegue pagar naquele momento. E, portanto, é como um bocado como a dança das cadeiras, não é? Em que a pessoa vai dançando à volta, mas há sempre um que vai ficar sem cadeira. Claro. Isto representa a falência ou de uma pessoa, ou de uma família, ou de uma empresa, ou até de um país. E daí o capitalismo selvagem. Sim. E depois há as consequências deste crescimento infinito, não é? Que é a forma como a nossa economia funciona. Aliás, as pessoas ficam todas contentes quando veem que o seu país está a crescer economicamente, não é? E isto, na realidade, o que representa a destruição do planeta. Cada vez que nós crescemos, cada vez exploramos mais recursos, cada vez poluímos mais, cada vez... e depois a Terra, pronto, a própria natureza tem uma capacidade regenerativa, não é? Mas nós estamos a uma velocidade já muito superior àquela que a Terra se consegue regenerar. Isto agora, falando em termos ambientais, por exemplo, a forma mais fácil de compreender é as árvores, não é? A gente pode ir lá e cortar uma árvore e aproveitar a madeira. O que a gente não pode é cortar as árvores mais rápido do que elas crescem. Senão ficamos sem árvores. Isto é uma coisa óbvia, não é? E parece-me que isso está a acontecer um pouco. E o que está a acontecer é que esta necessidade de crescimento, em que os economistas olham para aqui e que no fundo também está relacionado, que as pessoas têm que entender, está relacionado com esta necessidade também de pagar a dívida, porque o dinheiro é criado, as pessoas a ter a necessidade para sobreviver têm que pagar a dívida e então têm que estar sempre a crescer economicamente. E esta necessidade de crescer vai dilapidando o planeta a cada vez que isto vai aumentando. Isto é... No fundo é sistémico, isto depois vai se espalhando por tudo e o planeta neste momento, pronto, ainda havia aquela altura inicial em que tu ias para terras novas e agora sim, não. Agora, um novo mundo, não é? Agora está tudo descoberto e agora o planeta, para a tecnologia que temos, acaba por ser pequeno, até muito pequeno para aquilo que nós fazemos. Claro. Como é que ficamos? Como é que se combate isto? Como é que se inverte este processo? Primeiro, as pessoas têm que entender o porquê que isto funciona assim, não é? Porquê que estes problemas todos acontecem, não é? Isto faz lembrar um bocado quando as pessoas vão protestar contra a poluição qualquer de uma fábrica ou contra qualquer coisa, não é? Que está a poluir, porque as pessoas isso percebem que aquilo está a fazer mal. Se calhar não percebem à base a estrutura do sistema que criou, que fez com que aquela pessoa, porque não tem culpa nenhuma, a pessoa que está na fábrica, no fundo, também precisa ter lucro para sobreviver. A questão estávamos a falar isso há bocadinho, né? As pessoas criam família, casam, têm filhos
E depois tem responsabilidades, não é? Tem que pagar, o filho tem que ir para a escola, tem que ter livros, tem que ter roupa, tem que ter, quer dizer, uma série de coisas. As pessoas têm que ter um emprego, têm que ganhar dinheiro, e está tudo neste ciclo, não é? Quer dizer, e depois a responsabilidade é de todos e não é de ninguém. Exatamente. As questões que estamos aqui a debater, não é? Da lapidação dos recursos que são finitos, não é? E, quer dizer, acaba por ser a responsabilidade de toda a gente, mas... Sim, aliás, as próprias empresas, aquilo que chamamos as externalidades, no fundo, que é quando uma empresa causa algum mal e não paga por isso. Por exemplo, uma empresa que polui e causa um problema de saúde pública em que as pessoas vão para o hospital e acabamos de ser nós, os contribuintes, a pagar por esse custo. Isso era um custo que foi aquela empresa que a causou. E, no entanto, a empresa não paga por isso. Ou quando os carros circulam na estrada e tenho uma empresa de transportes e ao circular na estrada vou a destruindo, não é? Vou degradando a estrada. E, no entanto, quem está a pagar aquela estrada, imagino que é uma via pública, pagamos todos nós. Isto são as tais externalidades, não é? Que as pessoas não veem, que isto tem um valor, obviamente, muito grande. Isto muitas vezes mete-se em vidas, não é? Quando, por exemplo, temos que proteger os nossos poços de petróleo que estão no Iraque e mandamos para lá os soldados, não é? Que dão a vida e muitas vezes morrem. Muitas vezes o custo até à própria vida, estas externalidades, muitas vezes é à própria vida das pessoas. Claro. Aliás, há um documentário sobre o uso do glifosato, esse herbicida, aliás, ali naquela zona da Argentina, mesmo no Brasil, onde, digamos, há estudos que comprovam que as pessoas que moram ali nas redondezas, aquilo é pulverizado com aviões, com tratores, com aquela dimensão muito grande, não é? E está a haver este problema todo. E, quer dizer, ninguém é responsável, não é? Quer dizer, o país com o dinheiro dos sistemas de saúde é que tem que depois estar a tratar destas pessoas que são as empresas que vêm para ali gerar empregos, que acabam por não empregar muita gente, não é? Empregam meia dúzia, porque depois as máquinas fazem quase tudo. Sim, mas mesmo que empregasse as pessoas, claro, não é? já aqui o que está em causa já é a destruição do planeta e o futuro dos nossos filhos, não é? Se formos por esse prisma, não é? É a forma como estamos a gerir o planeta, não é? No fundo... Isto é aquela questão, ninguém pensa nisto, não é? Mas a culpa, e cá está, e muitas vezes quando alguma coisa grande acontece, que algo é negociado, por exemplo, um derrame de petróleo, não é? As pessoas normalmente têm tendência a ver o mal nessa empresa petrolífera ou no CEO dessa empresa, que é uma pessoa má, que acabou de poluir e não sei quando. Ele também está a tentar sobreviver. A própria estrutura da sociedade o obriga a ter lucro. E as pessoas têm que repensar, no fundo, estruturalmente. Podemos estar internamente sempre a protestar, ou para quem é contra um ambiente, a protestar contra determinadas coisas, ou contra direitos de trabalhadores, ou contra problemas ambientais. O protestar também serve para sensibilizar, não é? Sim, mas enquanto não mudarmos a estrutura, vamos estar internamente a protestar. E que estrutura é que temos que mudar, no entender do movimento Zeitgeist de Portugal? Pronto, o movimento Zeitgeist defende uma economia baseada em recursos. O que é que são os recursos? São os recursos do planeta. Que é uma frase bonita de dizer. Exatamente. Sim, não é muito difícil compreender, mas é, no fundo, pensar estes são os recursos que temos, estas são as pessoas que temos, vamos gerir isto da melhor maneira, de forma a preservar os recursos para o futuro. Eles chamam aquilo equilíbrio dinâmico, no fundo. E esta divisão que criam na sociedade, que dividem as pessoas através das religiões, quer dizer, servem-se de tudo isto para dividir, para depois criar, digamos, esta instabilidade toda a nível mundial. Repara, há aqui uma guerra que está sempre, que é a guerra religiosa, no fundo, a guerra do dinheiro, quer dizer, a guerra dos recursos. A questão é como é que apaziguamos isto tudo e começamos todos, porque assim, estamos todos no mesmo barco, não é? Essa é a pergunta para $1 milhão. Na verdade, claro. O movimento tem realmente ideia de como é que deveria funcionar, mas isto pegando numa terra em branco, digamos assim, e criando de novo. Aquela que é a chamada transição, que é realmente primeiro entender o que é que funciona mal e depois para substituir essa parte de como fazer com todos estes poderes instituídos, é que é a parte complexa. E repara, vocês já estão há alguns anos no terreno, têm página na net, digamos, disseminam alguma informação, etc. Vocês acham que, digamos, a mensagem está a passar? É assim, a mensagem passou até um certo nível. Isto é, as pessoas que se interessam por este tema conseguiram, e o movimento vi-se pelas páginas no Facebook, e o número de pessoas que sempre aumentou. Claro. E sempre. Agora, isto tem um limite, que é, isto está limitado a quem se interessa por essas questões, no fundo, quem se preocupa com o planeta, questões ambientais, direitos das pessoas.
quem se interessa por isto acaba por entrar nisto e tentar perceber mais. Percebe-se, por exemplo, nas escolas há alguma alteração do programa para que isto entre um pouco, digamos, na aprendizagem dos miúdos, etc.? Tem havido alguma alteração nesse sentido? Ou está tudo igual? Não, eu noto, prontos, obviamente que algumas questões, especialmente a do ambiente, têm sensibilidade de muita gente. Claro. E eu noto um esforço para fazer entender às crianças, já muitas vezes, os problemas ambientais. Aqui a questão é que eles também não explicam o que é que há que mudar. Pronto, uma coisa é o que está mal, mas o que é que há que mudar na estrutura da sociedade para que não voltem a haver estes problemas, ou para se corrigir estes problemas. Uma coisa é que eles existem, e depois a verdadeira causa deles, na realidade, porque ninguém depois pensa no sistema monetário que obriga a estar sempre a crescer e que depois tem como consequência a poluição, por exemplo. Isto é um exemplo. Ninguém vai buscar isso. Isto é mais fácil ir diretamente à empresa que está a poluir do que propriamente pensar na estrutura da sociedade que faz com que essa empresa tenha de poluir. As empresas empregados têm que pagar ordenados, têm que andar. Está aqui montada uma máquina que ela não pode parar, porque se parar, digamos, o sistema há duas formas. Isto, se continuar assim, e o planeta é finito, se nós continuarmos a consumir cada vez mais, vamos acabar por colapsar, não é? E se calhar descobrimos da pior maneira. Quando já não houver retorno, digamos assim, quando tivermos destruído aquilo, que já não tivemos capacidade de viver com os recursos que temos, não é? Esta é uma forma. A outra forma é nós antecipadamente conseguimos descobrir, não é, que isto está mal e começarmos a mudar. E eu acho que não pode ser uma revolução imediata, nem uma coisa de repente chegar aqui e amanhã está tudo diferente, porque as pessoas também não entendem. Se as pessoas não entenderem a razão... Seria um bocado como chegar ao Iraque e querer, digamos, montar lá uma democracia, ou instalar lá uma democracia. Exatamente. Não funcionou. Não. Porque a ideia também não era só essa, quer dizer, pronto. Sim, mas... é outra questão. As coisas não podem... As pessoas, sem entenderem, na verdade, a questão, vão criar um sistema que vai acabar por dar ao mesmo sítio. Claro. Se elas não entenderam qual era a causa do problema, então não vão entender. Isto é mais ou menos como um médico, quando ele, para receitar um medicamento, ele antes tem que saber o que é que o paciente sofre. Não vai receitar um medicamento, vamos ver se isto funciona, à sorte. Às vezes, quando eles não sabem, até fazem isso. É preciso que o paciente aceite o medicamento também, não é? Muito bem, estamos com o programa Café Duplo, são 10h30, vamos a mais um bloco comercial. Atenda, Forever Young. O som dos Alphaville, se a memória não me atrasou, são noruegueses. Ora, hoje temos o Ricardo Gonçalves, do movimento Zeitgeist de Portugal. Temos vindo a falar da criação do dinheiro. Já divergimos aqui a pouco, não, Ricardo? Ainda há alguma coisa a acrescentar sobre esta criação do dinheiro? Mas vamos lá ver aqui uma coisinha. O movimento Zeitgeist é incluído, enfim, no rol daquilo que atualmente se chama um pouco os teoristas da conspiração, não é? Isto foi tudo inventado, quer dizer, não se passa nada. O 11 de setembro não foi a chamada false flag, ou seja, criado pelos próprios serviços secretos, eventualmente, não é? Os serviços secretos americanos a CIA, o FBI, estão envolvidos em muitas guerras, da criação de guerras, aliás, e na criação dos próprios movimentos terroristas, não é? Como é que, digamos, vocês reagem um pouco a esta, enfim, chamemos de crítica, não é? Sim, nós normalmente tentamos não puxar muito o tema, pronto, as teorias da conspiração. As teorias da conspiração, e existem muitas, não é? Eu tenho uma teoria sobre as teorias da conspiração. Pronto, já agora, não é? Há algumas que são verdadeiras e outras são falsas. E essas são verdadeiras, não deixam de ser teorias da conspiração, mas alguém pode chamar qualquer coisa de teoria da conspiração. Eu vou dar um exemplo. Antes da invasão do Iraque, da segunda invasão, não é, dos americanos, havia na altura uns países, a França e a Alemanha essencialmente, se opuseram à guerra, e na altura o ministro dos negócios estrangeiros francês, Alain Juppé, que agora até foi um dos candidatos a primeiro-ministro, perdeu depois contra o Macron. Creio que é um vídeo dele. Exatamente, e ele então o que disse era que achava que o Iraque não tinha armas de destruição maciça nenhuma. Ele disse mesmo, o Iraque não tem armas de destruição massiva. Isto é um esquema dos americanos e dos ingleses para tomarem conta do petróleo no Iraque. E na altura o que chamaram ao Alain Juppé foi que ele era um teorista da conspiração, que isto era uma conspiração. Pronto, o que se veio a provar era que aquilo era verdadeiro. Portanto, o que nós podemos chamar qualquer coisa de teoria da conspiração. Ela pode ser verdade ou falsa, não é? Claro. Se a teoria não for verdadeira, realmente é uma conspiração. E se for falsa, temos que olhar para as coisas com algum cuidado e analisá-las, porque como eu disse, este exemplo que eu dei era uma que na altura foi chamada teoria da conspiração.
Pronto, mas o movimento em si tenta não se concentrar nisto. Inclusive o próprio Peter Joseph disse, o primeiro filme, que foi um bocado uma expressão dele, de coisas que ele quis dar a entender, não é o movimento em si. O movimento em si realmente tem este tema estruturalista, que é mudar a sociedade e que é impor uma sociedade baseada em recursos, e que as pessoas entendam porque é que o sistema funciona. E que não vale a pena estar a perder um bocado. O Peter Joseph, que foi amplamente, digamos, influenciado por essa figura, o Jacques Fresco, que nos abandonou há algumas semanas atrás, creio, não é? Sim, morreu com 101 anos. E eu vejo muita gente a colocar na foto do perfil do Facebook a fotografia do Jacques Fresco, que eu acho que é uma grande homenagem que fazem ao homem, não é? Sim, essencialmente porque os meios de comunicação social quase ignoraram a morte dele. Aliás, como ignoraram quase sempre, não é? Sim. Uma pessoa, inclusive ele ganhou agora, há um ano atrás, o prémio Novos das Nações Unidas. Novos, sim, é um prémio dado para as Nações Unidas. Pessoas que têm feitos excepcionais, e no caso dele, do esforço que ele tem feito para criar um mundo melhor, de certa forma foi um reconhecimento. Já desde os anos 70, não é? Sim, desde os anos 70. Ele, na altura, foi entrevistado pelo Eric King, uma entrevista que foi na altura muito badalada, por causa do carisma dele e da forma como ele defendia as suas posições. Ele teve, para quem não conhece, o Jacques Fresco era um mentor e o criador do Projeto Vênus, que abandonou a escola cedo. Que abandonou, sim. Ele abandonou a escola, mas continuou sempre a estudar. E ele foi concedido na altura pelo diretor, lá graças aos conhecimentos, foi concedido no fundo o direito de ele poder estudar em casa, não é? Aliás, no terceiro filme do Zeitgeist até vê-se o diretor a mandá-lo para casa e tal, mas depois acabou por deixar ele estudar em casa, porque ele não se adaptava àquele método, achava que aquilo era obsoleto e que não fazia sentido na altura já. E ele depois acabou por estudar em casa, e no fundo ele em casa estudava mais aquilo que se interessava, não é? E acabou por se tornar um autodidata, no fundo. Sim. Mas estávamos a falar então ainda relativamente à criação do dinheiro. Creio que para rematarmos um pouco a ideia, falávamos há bocadinho a questão dos juros, digamos, o classicismo, creio que é esse um pouco o termo. Sim, classicismo estrutural. É uma das questões que está e que nunca ninguém pensa nele, a forma como, por exemplo, funcionam os próprios bancos, não é? Em que eu, por exemplo, se for pobre e precisar de abrir um negócio, precisar de comprar um carro, uma casa, tenho que pedir dinheiro emprestado, inevitavelmente, porque no trabalho seria preciso muitos anos para acumular, não é? Por exemplo, no caso de um negócio, eu nunca mais o abria, não é? Estava à espera de ganhar o dinheiro, seria emprego por outro. Vamos supor que eu preciso do dinheiro e peço dinheiro emprestado e vou pagar juros, não é, sobre esse dinheiro. No entanto, se eu nascesse rico, filho, não é, tivesse a sorte de ser filho de pais ricos e que tivesse muito dinheiro, nem precisava trabalhar, bastava pôr esse dinheiro no banco e recebia os juros. Isto em abstrato, se nós pensarmos nisso, são os juros do pobre que precisou do dinheiro que vão ir parar ao rico. Em abstrato, porque o rico está a receber os juros e o pobre está a pagá-los. Na abstração, obviamente isto não é direto, mas em abstrato isto é uma forma de tirar aos pobres para dar aos ricos. Mas a resposta clássica normalmente que se ouve é que o pobre, se tiver muito dinheiro, gasta-o todo, quer dizer, não é? em copos, etc. Quer dizer, o pobre não sabe, digamos, rentabilizar, digamos, esse bem. Há uma questão aqui, por acaso, olha, no Últimas Ideias, eu penso que neste não tiveste, até levantou-se essa questão em que se colocou, por que razão é que o dinheiro, por exemplo, se o dinheiro for para um pobre, ele acaba sempre a parar aos ricos, não é? Que as pessoas não pensam nisso, mas... Será? Já agora, até eu estou curioso, Ricardo. Pronto, porque na realidade a estrutura, não é? Os ricos já têm a sua estrutura montada, os ricos já têm as suas empresas, já têm restaurantes, isto é, o rico já vende carros, vende coisa, e tu, se és pobre e queres alguma coisa, vais comprar a um rico. Por isso o dinheiro acaba sempre para lá. Isto é, a própria estrutura em si, isto não dá, isto é, ou tu és muito inteligente, muito empreendedor e consegues criar algo verdadeiramente inovador, não é? Ou se fores uma pessoa comum, pobre, isto é um bocado, não sei se conhece o conceito de mobilidade social. Mobilidade social, no fundo, é a capacidade de uma pessoa nascer de uma determinada classe, ou rico ou pobre, e mudar de classe ao longo da vida. E, por exemplo, nos países como Portugal, a mobilidade social é inferior a 1%. Isto significa que uma pessoa que nasce pobre, com a certeza que vai morrer pobre, e quem nasce rico, com a certeza que vai morrer rico. E isto é independentemente do mérito de cada um, porque se isto realmente fosse
por o mérito ou por esforço, isto obviamente já tinha havido muito mais mudanças de mobilidade. Claro, podíamos entrar aqui nas questões de que se nada acontece por acaso, também não será por acaso que um nasce rico e um nasce pobre. Sim, mas isso aqui já seriam questões metafísicas, não é? Sim, mas aqui por exemplo, os indianos nascem assim, digamos, tem aquele sistema, digamos, o sistema de castas, e digamos, a pessoa que nasce ali naquela casta, ela acha que não tem que ascender a outra. Mas tu já pensaste que isso é no fundo como fazer uma corrida em que a linha de partida está diferente? Imagina que nos Jogos Olímpicos um partia lá à frente e outro partia cá atrás. Já sabia quem é que ia ganhar. Porque quando tu nasces, nem escolhes, nem nasces, não é? Tu simplesmente nasces. E podes nascer rico ou podes nascer pobre, ou médio, não é? Não interessa. E já pensaste que tu estás a nascer rico ou pobre é como se estivesse a fazer uma corrida, que vai ser a tua vida, e depois a tua posição na partida, não é? Imagina ali uma corrida, e a tua posição na partida depende dos teus pais. Os pais te calharam, se são pobres ou são ricos. É uma questão a repensar. Ora bem, há quem tenha respostas para estas questões, mas é como te digo, teríamos que entrar em questões metafísicas que se calhar não têm grande coisa a ver com a criação do dinheiro que viemos hoje aqui debater no nosso programa, não é? Exatamente. Queria tentar rematarmos um pouco a conversa sobre a criação de dinheiro. Não sei se ainda te falta dizer mais alguma coisa, se vinhas com mais alguma ideia para falar sobre essa criação de dinheiro. Eu gostava que, segundo, digamos, na perspectiva e daquilo que é explicado, aliás, nos filmes de Zeitgeist, digamos, o que é que está por trás destas grandes famílias, estes nomes sonantes, Rothschilds, JP Morgans, entre outras, não é? Que estão por detrás de grandes decisões, portanto, são nomes de banqueiros, digamos, já seculares, que ganham dinheiro com a Primeira Guerra Mundial, ganham dinheiro com a Segunda. Na Batalha de Waterloo há um mensageiro que vem dizer que a Inglaterra perdeu e, digamos, a Bolsa de Londres começou tudo a ser vendido ao desbarato e, digamos, e aquilo era uma falsa notícia. Digamos, já havia as fake news. As fake news não é uma coisa nova, pelos vistos. Sim, chama-se especulação, no fundo. Exatamente. E eles na altura faziam especulação. Aqui a questão mesmo, como é que se ganha muito dinheiro, não é só que as pessoas, não, obviamente, se emprestares dinheiro às pessoas tens um determinado lucro, mas se emprestares dinheiro a um país inteiro, o teu lucro aumenta, porque estás a emprestar muito, então recebes muito em juros. Agora imagina um país que está em guerra, por exemplo, e precisa de mais dinheiro, porque se estás em guerra tens que estar a construir aviões, barcos, seja lá o quê. E não há nada mais lucrativo para os banqueiros do que ter um país em guerra quando são eles próprios que produzem o dinheiro, não é? E que vendem as armas a ambas as partes, às tantas. Sim, isso depois é relativo, mas o teu objetivo ali obviamente que se fosse o próprio Estado ter o controle do dinheiro, não é? E se a gente voltar atrás aquilo que eu estava a contar, portanto, na altura que o Andrew Jackson tomou o poder e fez toda a sua campanha a dizer que não podia haver bancos centrais, não é? O Banco Central tinha que pertencer ao governo, e esse seria um banco pequeno que não ia interferir na economia, mas ia apenas criar o dinheiro e ele regulava a atividade e as regras. Isto seria para evitar que o país entrasse em dívida. E ele fez aquilo de tal maneira, fez uma campanha tão forte e durante o mandato referia-se tantas vezes que as pessoas acabaram durante muitos anos os americanos tiveram um sistema que não tinham realmente um banco central. Não tinham aquele banco em que tinham que pedir dinheiro emprestado. Isto só depois, em 1913, com a criação da Reserva Federal Americana, que tudo mudou. No entanto, as pessoas sabem que antes disso, o Lincoln, quando estava em guerra civil e em grandes dificuldades, os ingleses vieram a propor para emprestar dinheiro. Eles estás em guerra, precisas de armas, precisas de dinheiro, e vieram propor ao Lincoln para emprestar dinheiro. O que ele recusou, não é? E ele lembrou os pais fundadores na altura. O Lincoln, como são inteligente, disse: não, os nossos pais fundadores, quando fundaram a América, eles fundaram exatamente contra a dívida, e eu não quero aqui ter novamente um país endividado. E ele depois até disse qualquer coisa do género, enquanto um escravo físico, porque ele estava na altura a libertar os escravos, não é? Os negros na América. E ele disse: enquanto um escravo físico, o dono tem que pagar o seu teto, o abrigo e a sua comida, os escravos económicos, além de serem escravos, ainda têm que pagar pela sua própria comida e pela sua própria casa. Uma analogia na altura ao que se passava na Europa, que era gerida já por banqueiros, não é? Havia os bancos centrais. E toda a gente sabe o que aconteceu ao Lincoln, não é? Exatamente. Pois, a questão aqui é que parece que cada vez que se levanta uma voz contra este sistema, digamos, oculto, não é? Porque funciona um bocado oculto, não é? O Goldman Sachs é um prédio enormíssimo, não tem lá rótulo, não tem lá
nenhuma marca, não tem lá nenhum nome, quer dizer, isto parece que funciona tudo aqui ainda por trás dos bastidores, não é? Os tais grandes nomes da grande banca internacional. É assim, no fundo, quem controla o dinheiro, não é? Que são os grandes banqueiros, não é? Tem tanto poder que os próprios governos trabalham para eles, não é? Trabalham para quem tem dinheiro, não é? Porque eles têm, o poder deles é tanto e é imenso, não é? Que isto acaba por ser inevitável que os governantes, a não ser que os governantes sejam mesmo muito honestos e consigam, mas depois é muito difícil tu seres honesto, porque tu para ganhar as campanhas, sabes, tens de ser financiado, não é uma pessoa sozinha que chega e consegue um dia vencer uma pessoa de um grande partido, porque um grande partido tem, e quem financia são os banqueiros. Mensagem para passar tem que haver dinheiro. Exatamente. Aliás, em 1913 o que é que aconteceu, não é? Com a criação do Banco Central, apesar dos americanos, portanto, também teve a ver com o tempo que passou desde o Andrew Jackson até lá. Portanto, foram ainda quase 100 anos. Mas depois, não foi só isso. Eles tiveram que fazer aquilo de véspera de Natal, que sabiam que a maioria dos senadores faltavam para aprovar. E eles, no fundo, a pessoa que era o líder parlamentar lá, o Nelson Aldrich, era casado com uma das filhas de um grande banqueiro, com uma das filhas do Rockefeller, não é? E na altura que ele fez isso, eles combinaram aparecer aqueles que estavam a favor do sistema, não é? E já tinham financiado a campanha do atual presidente, o Woodward Bridge, que era para ele, na altura que fosse, conseguisse aprovar, porque não bastava ser aprovado no Senado. O Presidente podia vetar a lei, e ele aprovou a lei e mais tarde arrependeu-se. E foi ele próprio que disse, não é, que tinha tomado uma das piores decisões de sempre e que tinha vendido o país a um grupo pequeno de homens dominantes, não é, que eram os banqueiros. Isto é a história, digamos, mais concreta dos Estados Unidos, mas que depois acaba por se repercutir um pouco a nível mundial. Até porque o FMI, estas entidades todas estão todas sob o controle destes grandes bancos, não é? O que faz o FMI, no fundo, é emprestar dinheiro a países pobres, claro, países que precisem, e depois com juros também. Eu não vi uma nota física, digamos, daquele dinheiro que foi emprestado a Portugal pela Troika, não é? Ninguém viu, ou alguém viu. O truque não é só esse, não é? Eles emprestam dinheiro e depois quando vêm, mas fazem a coisa de maneira que a pessoa não consiga pagar, e quando a pessoa está em dificuldades diz, ok, não consegues pagar, então vamos fazer assim, tu vais privatizar o teu sistema de escolas, ou o teu sistema de prisões, ou o teu sistema não sei o quê. E para quem? Para as próprias empresas que vêm dos americanos, por exemplo, ou empresas europeias grandes, não é? E então o dinheiro, na altura que eles emprestaram, em vez de estar a ser canalizado para a própria população, está a ser canalizado para eles próprios. No fundo, eles emprestam, recebem juros, e ainda as empresas dos países deles é que ainda recebem esse dinheiro. Mas e tudo aquilo que se sabe sobre a Reserva Federal Americana é depois, digamos, pode-se transpor ao Banco Central Europeu? Achas que sim? Sim, a forma de funcionamento acaba a ser semelhante. O dinheiro é criado a partir do nada também? Pronto, as pessoas lá não são eleitas, apesar de que tanto o governador da Reserva Federal como do Banco Central Europeu acaba por ser escolhido. Não é eleito diretamente pelas pessoas. Mas não é um qualquer que é escolhido, não é? Sim, exatamente. E temos o vice-presidente que é português, não é? Sim. Exatamente. Mas cá está, nós, o povo, não temos nenhuma decisão sobre quem é que é sobre o Banco Central Europeu. Não é? Nós, a única coisa que votamos é o Parlamento Europeu, nem sequer votamos para a Comissão Europeia, no fundo, e é depois a Comissão Europeia que vai escolher o Banco Central Europeu, digamos assim, os membros, não é? Quem tem razão são os ingleses, Brexit, há que sair da União Europeia. Os ingleses, curiosamente, eram talvez aqueles que tinham menos razão de queixa para sair. Acha? Sim, os ingleses não estavam no euro, tinham a sua própria moeda, portanto não foram abrangidos, não apanharam um grande impacto, tal como os suecos, por exemplo, não estavam no euro também, não apanharam aquele grande impacto do coisa, e depois os ingleses nunca se sujeitaram às regras, no fundo. Por exemplo, os acordos de Schengen, em que eles eram obrigados a ter um cartão de cidadão como nós temos, eles nunca aceitaram isso. Portanto, eles nunca fizeram sempre o que lhes apeteceu na Europa, não é? A única, se calhar, a desvantagem que tinham era quando tinham que emprestar dinheiro a alguém, porque ele era, para todos os efeitos, um país. O caso ficou feio ali com os imigrantes naquela zona, digamos, no Canal da Mancha, aquela zona ali entre França e... Digamos, aquela questão dos imigrantes ficou um bocado... Sim, mas isso foi usado politicamente, porque não era isso que ia obrigar os ingleses a abrir fronteiras, não era a Europa que os ia obrigar. Aliás, os próprios países fizeram aquele acordo com a Turquia, em que mandavam os imigrantes para a Turquia, não é? Os migrantes foram para a Turquia, isso foi completamente ridículo. Mas mesmo assim, isso originava aquele, digamos, contrabando de escravos, etc., aquela confusão toda, não é?
Sim, mas não. É assim, houve um aproveitamento político em termos de campanha eleitoral na altura para sair do lá. Mas assim, os ingleses em si é um país poderoso e financeiramente poderoso. Não é mesmo. Aliás, eu lembro do Daniel Oliveira fazer um comentário sobre isso, a dizer porque que os ingleses saíram da União Europeia? Porque podem. Porque um país mais pequeno como o nosso, que está tão dependente e com tantas dívidas, não pode fazer isso. Se calhar. Muito bem. Ora, foi a conversa possível e ainda está a ser. Portanto, Ricardo Gonçalves, do Movimento Zeitgeist de Portugal. Falamos um pouco da criação do dinheiro. Se calhar ficamos a perceber mesmo, não? Não sei, as pessoas em casa que têm que dizer. O sistema é intrincado, não é, Ricardo? E não se, pronto, na realidade não se consegue perceber assim num ou 2 horas de rádio, obviamente. Claro. As pessoas têm que se debruçar sobre isso, têm que ler. Não acreditem só porque eu estou a dizer as coisas, não é? Procurem investigar e ver como é que o dinheiro é criado. Há muitos documentários sobre isso, muita coisa. Existe o Money as Debt, Dinheiro como Dívida, várias versões, algumas delas já com legendas em português. O movimento Zeitgeist tem o filme O Dinheiro à Grande e à Portuguesa, que é uma versão também da criação de dinheiro adaptada aqui a Portugal para as pessoas entenderem o que é. Eu penso que até que já viste também. Sim, creio que sim. Legendado em inglês também, para quem não for português. Claro. Exatamente. E existem os próprios documentários da Zeitgeist, também falam sobre o dinheiro. E começar a ler livros, mesmo próprios livros de economistas que falam sobre a teoria monetária. É interessante ver livros, aliás, em Portugal existem de economistas normalíssimos que escreveram e aquilo está lá tudo escrito, o sistema de reservas fragmentadas, como é que o dinheiro é criado. Muito rapidamente, a Bitcoin tem futuro? Será o futuro? É uma pergunta interessante. Mas tens um minuto para debruçar sobre isso. Sim, à primeira vista tem, porque quando aqueles hackers fizeram aquele ataque estavam a pedir a moeda em bitcoins. Curiosamente houve ali uma notícia que a Bitcoin ia desvalorizar. Eu tenho um colega meu de trabalho, curiosamente, que comprou um servidor só para minar. Não sei se sabes, mas se tivesse o servidor a trabalhar, tu liga o servidor e fazes tipo um trabalho qualquer, portanto, que te pedem, e então eles pagam-te em bitcoins e tu vais minando uma moeda. E quando tens um determinado número de bitcoins, o que te apetecer, tu podes chegar aquilo e converter aquilo para euros, por exemplo. E ele, no fundo, comprou o servidor está em casa, ele não faz nada, deixa o servidor a minar. Portanto, no fundo, o que é que aquele servidor está a servir? Está a servir para processar alguma coisa de alguém que precisa. Imagina que alguém está a fazer um processamento. Mas quando havia aí um screensaver que era do SETI, busca de inteligência extraterrestre, em que as pessoas ponham aquele screensaver. E quando o teu computador não estavas a fazer nada, eu usava o processamento do teu computador para ajudar o projeto científico, digamos assim. Só que isto aqui, tu não ganhavas nada. O que eles realmente pensaram foi, imagina que nós precisamos de processar qualquer coisa, mas precisamos de muitas unidades de processamento. Então, em vez de estarmos a pagar para comprar servidores, as pessoas compram em casa. 10 segundos, 20. Põem aquilo e vão minando as moedas Bitcoin. Por esse prisma, até me parece que tem futuro. Muito bem. Ficamos por aqui no programa Café Duplo desta sexta-feira. Obrigado, Ricardo. Obrigado eu pela oportunidade. E boa noite a todos. Voltamos 2 ou 8 dias. Bom fim de semana.